Minha gente, boa noite, meu povo. Coisa boa é saber que você está aí já do outro lado, preparado para acompanhar a nossa programação nessa noite espetacular, maravilhosa, linda que Deus preparou para que você possa viver com a sua família esse momento aí. Eu sei que você está chegando em casa já, agora ouvindo pelo rádio 92.1 na Rádio Líder, tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo nós estamos invadindo a sua casa também aí através da TV, no canal 25.1. Ainda também aqui no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Boa noite para todo mundo. Último dia do mês, quarta-feira, dia 30 de abril. Tem gente que já está se preparando para o feriado amanhã, Dia do Trabalhador. Já está dizendo o seguinte, eu vou ficar até um pouco mais tarde acordada, porque eu não tenho um compromisso, então amanhã eu vou dormir um pouco mais. Aproveita então essa prévia de feriado e vem ser feliz junto com a gente. No YouTube você pode compartilhar, curtir, mandar para quem você quiser agora, fazendo aí a sua parte, sendo um divulgador, uma divulgadora, um facilitador, mandando a nossa mensagem para o maior número de pessoas e assim fazendo com que outras pessoas também participem desse programa e recebam inspiração, testemunho, instruções, saúde, vida, fé e esperança, que essa é a nossa proposta de levar todos os dias aqui. No rádio 92.1, agora você talvez esteja voltando do seu trabalho para casa ou no seu posto de trabalho ainda também. O certo é que nessas três frentes nós vamos caminhar até 11 da noite. Obrigado pelo carinho da audiência. Hoje eu recebo um amigo que eu trago mais uma vez no programa a pedido. O povo disse, traga o Dr. Carlos, ele precisa voltar, o programa foi muito bom. E eu disse, eu vou ver na agenda do Dr. Carlos Magno, que não é brincadeira, é requisitado, eu vou ver um tempinho que ele tem para nos atender. E de forma muito atenciosa, muito especial. Eu recebo mais uma vez, a minha produção prepara aí um aplauso assim daqueles que vale muito a pena, porque eu recebo ele, que é especialista, é um amigo querido, é coloproctologista. Se eu for ler a biografia dele aqui, talvez você fique assim dizendo, eu não vi o primeiro episódio, e agora ele vai falar tudo, vai falar o que já falou? Não, ele é especialista, mestre, professor, e aí vai tomar conta de você quando você precisar. Olha, especialista em intestino, reto e ânus. Ainda existe alguns tabus, o povo fica com medo de falar dessa temática, mas tem tanta coisa nessa área. Doutor, lhe recebo com muita alegria e com muita satisfação. Muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Primeiramente, queria agradecer a todos aqui que estão assistindo, a você, esse convite especial. Maravilha. É um gosto estar aqui, também divulgar esse trabalho que a gente faz, que pode melhorar a sua vida no dia a dia. A gente vai falar hoje de um assunto que pode melhorar a sua vida no dia a dia, com mudanças fáceis, mudanças aplicáveis na prática. Muito então, bom. Meu muito obrigado. Maravilha, seja bem-vindo sempre. No primeiro episódio, o doutor esteve aqui e falou sobre diversos temas. Eu, quando tive a oportunidade de encontrar com alguém que assistiu o programa, disse o seguinte, doutor, rapaz, foi a primeira vez que eu vi alguém falar com tanta responsabilidade sobre esse tema, sem medo, sem, assim, muitas preocupações, porque ainda existe uma cultura que faz com que as pessoas fiquem com medo, intimidadas, não é? Ali é uma preocupação falar sempre sobre a saúde do intestino, do reto, do ânus, e parece que existe alguns tabus, mas eu fui ali visitado pelas pessoas que diziam para mim o seguinte, foi muito bom, parabéns, traga outra vez, e aqui o senhor está para a gente discutir sobre mais algum tema da área da saúde aí. Nós vamos falar sobre o que hoje? Sobre constipação. Tá. Famosa dificuldade de evacuar, né? A famosa prisão de ventre. Essa constipação que todo mundo conhece pelo nome popular de prisão de ventre, barriga inchada, né? É quando as pessoas têm dificuldade de ir ao banheiro. E aí isso não é bom, isso não é saudável, não é, doutor? Não é normal. Eu queria que o senhor começasse aqui a falar sobre esse tema, quais são as preocupações que nós devemos ter e junto com essa pergunta das preocupações, os primeiros sinais que essa pessoa que está acompanhando o nosso programa pode estar sentindo e em dúvida sem saber o que é. Perfeito. Se a gente for lá no livro e abrir o que é constipação para você, constipação é você fazer, no mínimo, 3 evacuações por semana. E aí, você faz pelo menos 3 vezes na semana? Se você não faz 3 vezes na semana, você é uma pessoa constipada. Mas muita gente confunde fazer mais vezes na semana com fazer uma evacuação saudável. E já te adianto, o que é uma evacuação saudável?
Evacuação que você passe menos de 10 minutos no banheiro. Que você não se esforce bastante para evacuar. Tem gente que vai todo dia, mas vai se espremendo. Isso não é normal. Tá errado. Uma pessoa que também faz umas fezes muito duras também não é normal. Aquelas fezes que a gente chama popularmente de fezes de cabrito, que Sim. é só as bolinhas. Tá errado também, não é para ser daquele jeito. Aquilo prejudica a saúde intestinal. Isso pode causar mal para você se continuar desse jeito. Então, mais importante que a quantidade é a qualidade dessas fezes. E ninguém dá atenção, né, doutor? Parece que é algo assim. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não quero nem ver o que é que eu estou fazendo aqui agora. Vou lá e não observa. É necessário que essa pessoa dê uma investigada também? Perfeito. Ali é a saída, literalmente. Então, você olhar suas fezes, você pode saber muito da sua saúde naquelas fezes. Eu posso saber se uma pessoa está tomando muita água ou pouca água. Eu posso saber se tem sangue naquelas fezes. Eu posso saber se tem muco, que é como se fosse um catarro naquelas fezes. Aquela pessoa precisa de atenção. Tá, então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma regrinha para que essa pessoa que é leiga, talvez, ou esteja com dificuldade de entender. Quando é normal, são 3 vezes na semana. Pelo menos. Quando o senhor fala de 3 vezes na semana, uma única vez no dia, tipo terça, quarta e quinta, uma única vez? Não. 3 vezes na semana? Existe uma escala, um padrão, pela manhã, à tarde e à noite? Como é essa identificação para saber se essa pessoa está com as suas fezes normal? Perfeito. Varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de fazer de manhã, tem que gosta de fazer à noite. O pessoal diz que tem um reloginho, né? Não, eu acordo de manhã, já faço ali. Então, não importa o horário que seja mais adequado para você. Mas foi bom que você fez essa pergunta, porque uma coisa me lembrou bastante. Inclusive, eu estava atendendo um paciente hoje. Certo. Eu tenho vontade de fazer toda manhã, às 8 da manhã. Mas esse horário eu estou no trabalho e eu seguro. Isso é erradíssimo. Você segurar as fezes, você está fazendo com que seu reto se dilate para comportar essas fezes. E quando ele se dilata uma vez, não tem problema. Agora, ele dilatar todo dia, essa dilatação pode ficar permanente. E assim você ter problemas seríssimos no futuro de ter essa dilatação no reto. Talvez as pessoas não percebam o que você está falando assim, porque na atividade, no ativismo do dia a dia, elas estão tão envolvidas com os problemas outros e tal, com a correria, que só quando não é mais sustentável ou tolerável é que essa pessoa corre para ir no banheiro. E aí existe essa preocupação. Então, respondendo a pergunta que eu fiz, assim, fazendo mais uma vez a pergunta que eu fiz, uma vez ao dia, nesses 3 dias, tá tudo normal? Tá tudo normal. A gente conta pela semana. Tá. Eu pergunto, semana passada, quantas vezes você foi ao banheiro evacuar e evacuou? A pessoa diz, 3. Tá ótimo. Mas eu pergunto muito mais do que isso. Eu pergunto com a qualidade. Certo. A gente tem uma escala que chama escala de Bristol. Ela foi feita em Bristol e ela fala como é as fezes. Elas vão desde diarreia, que é o alto grau, passando para as fezes normais, que são aquelas fezes que descem sem dificuldade, e passando para as fezes mais duras, ressecadas, chegando até o famoso cocô de carneiro, que é aquelas bolinhas, né? Que a gente popularmente chama. Essa pessoa que vai ao banheiro constantemente, ela está saudável ou não? Por exemplo, uma pessoa falando comigo logo depois do episódio disse, eu fiquei pensando, eu vou ao banheiro todos os dias e vou mais de uma vez. Eu estou saudável ou não? Pronto, perfeito também. A gente vai lá para o outro extremo. A gente vai para a diarreia. A diarreia é a incontinência fecal. A diarreia que a gente fala é quando a pessoa vai mais de 3 vezes ao banheiro durante um dia. Mas ela não está no estado de diarreia não, doutor. Ela está evacuando normal. Mas só que 3 vezes ao dia é normal? É isso que a pessoa me perguntou isso, e eu fiquei assim, na próxima vez que o doutor for lá, eu vou perguntar. Aí ela disse assim, não, eu quero saber. Eu acho até que eu não sou muito certo, porque quando eu como alguma coisa, daqui a pouco já dá vontade. Alguém já disse até que as coisas assim, em mim passam direto e tal. E eu disse, pera, eu vou saber como é que é e tal. Porque vai ter muitos outros atenuantes aí, né? Tipo, outras nuances. Lactose, essa parada toda também que vai levar essa pessoa para ir com mais frequência. Mas eu quero entender. Então, ela vai 3 vezes ao dia. Pronto, ela tá na risca.
Na risca de quê? De tá tudo certo ou tá errado? De tá tudo certo e tá tudo errado, né? Ela tá mesmo no meio. Ela tá certa, mas eu perguntaria pra ela, como é suas fezes? Tá. Não, é diarreia, é só pastoso. Tá. Tá errado. Popularmente a gente chama estômago, intestino de minhoquinha, né? Comeu, foi lá no banheiro. Isso. Pronto. Se for as fezes não forem diarreicas, não fosse aquela água, tá tudo certo, tranquilo. Tá. Agora tem que ver que quando você vai 3 vezes ao banheiro, você pode ter mais chances de ter fissuras, hemorroidas, principalmente se você usar papel higiênico. Então, qual é o conselho que eu daria para essa pessoa? Sim. Se tá tudo certo, sem sangue, não sai com diarreia, só toma cuidado de não usar papel higiênico, sempre ducha e depois enxugar. E também comer mais fibras, Ok. água, para sair bem melhor essas fezes. Ok, e aí se tem esse numeral maior de vezes indo ao banheiro, já deve procurar o coloproctologista? Já deve procurar. E principalmente a qualidade dessas fezes. Ninguém é para evacuar com sangue. Ninguém é para evacuar com muco. Ninguém é para passar mais de 10, 15 minutos no banheiro. Isso tá errado. Renatinho, você pesa quantos quilos? Desculpa. 72, 73. 72, 73. 72? É. Se eu te desse 70 quilos para você segurar com a mão por 20 minutos, você conseguia? Não. Não? Acho que eu não consigo segurar, e aí a audiência vai ouvir agora, talvez um garrafão de 20 litros aqui, eu que troco o garrafão lá de casa, né? Pego do chão, lavo, faço aquela asepsia toda e vou colocar. Eu já acho pesado, eu não sou atleta, né? Alta performance, não. Eu não conseguia não, doutor. Imagine você passar 20 minutos com todo o peso do seu corpo no reto, em cima do reto, esses Rapaz. 70 quilos, sentado numa privada, que é um buraco, Aham. botando todo o seu peso no reto. Você acha que é justo com o seu reto? Agora o senhor trouxe aí uma questão que vai mexer com muita gente. Vai mexer. O povo está dizendo o seguinte, rapaz, o programa hoje é falando só sobre fezes, é falando sobre aquilo que você talvez nunca tenha dado atenção, ou talvez até por alguma objeção tenha dito, não, não pode. E está fazendo tudo errado, está comendo fora do normal, você está vivendo uma vida em dificuldade, as pessoas sabem o quanto você passa por esse aperto, ou por esse aperreio, que nem diz o cearense, você nunca tinha escutado sobre isso, ou então quando alguém fala, você diz, não, eu não quero acreditar que é dessa forma. Mas o senhor trouxe uma questão muito forte. Sentada no vaso sanitário, a pessoa ela está com o peso todo Todo, peso em cima todinho. do reto. Como é que é essa divisão, doutor, aqui, da coluna vertebral aqui, e aí vem parte a parte até chegar ao reto, a definição do reto, como é que é do ânus, como é que essa pessoa vai entender. Por quê? Tem gente agora que está vivendo a vida da internet, né? Aham. Então vai para o banheiro, antigamente era o jornal, que a turma pegava o jornal, uma revista e ficava ali. E ia lendo as coisas, ia vendo e tal. Agora, o povo leva o celular para o banheiro e fica um tempão lá sentado. É isso que eu quero entender. O senhor falou agora, fazendo uma analogia aí sobre o peso e até que ponto suporta, onde é que é cada parte do corpo. Eu queria que o senhor me explicasse aqui. Perfeito. Ah. Então vamos lá. Nós temos todo mundo, o intestino, o reto e o ânus. Tá. O intestino se divide em dois. O intestino delgado, que é aquele fininho, e o intestino grosso, que é aquele que faz como uma moldura na gente. O final do intestino grosso vai bater no reto. O reto é nosso principal compartimento. Ele vai guardar aquelas fezes para quando você tiver vontade, evacuar pelo ânus. Então, ele é nossas comportas que vão segurar as fezes, vão armazenar, para quando você tiver o desejo de evacuar, o ânus se abrir e você poder evacuar. Tá. Então, esse é o entendimento de por que a preocupação do peso dessa pessoa que está sentada. Quem Perfeito. fica sentado demais, não só no vaso sanitário, fica também correndo esse risco? Perfeito. Então, quando você tem o reto e o ânus, esse reto e o ânus podem acabar descendo. Acho que rodou um tempo desse, acho que faz uns 6 meses, que uma pessoa na China, Eu vi essa matéria. o reto desceu. É uma pessoa que ficava muito tempo no banheiro. E depois que essa apareceu, doutor, várias outras surgiram também, até aqui no Brasil. Pessoas que Perfeito. estavam ali e tal, sentado e passando muito tempo. Isso é real. Real, se eu Pode soubesse, eu acontecer. tinha postado antes, porque eu já operei mais de um paciente com esse problema. Sério? O reto cai todo e com ele o final do ânus também fica todo para fora. Quando essa pessoa chega no consultório, ela diz o quê? Essa que foi, ela diz o quê? Foi por qual motivo? Não sabia? Tem 2 tipos quando ele sai para fora. O que sai para fora e fica lá é urgência, tem que operar urgentemente, senão necrosa, e aí a pessoa perde o reto.
E outro, que toda vida que ele vai evacuar, o reto sai e volta. Meu Que a Deus. gente chama isso de prolapso. É uma cirurgia que a gente faz agendado, mas tem que fazer o quanto antes para não acontecer, naquele caso, ele sair e não voltar mais. Isso é um trauma para a vida toda, porque não tem jeito agora, Não. então. E aí outra coisa que você perguntou, isso é muito interessante. Você tá com 70 quilos em cima de todo o seu quadril. É mais distribuído, né? Não é que nem no vaso sanitário. Mas sim, você tá com muito peso. Se você tá com muito peso ali em cima, não chega sangue corretamente. Não chegando sangue corretamente, você acaba podendo complicar aquelas estruturas. Então, qual o ideal? Eu falo para todo paciente meu. Dê uma horinha na cadeira, se levanta, vai beber uma água, vai ao Muito bom. banheiro e volta. Você não passar uma hora lá, não dá certo. Então, você que está acompanhando agora pelo Rádio 92.1 na Rádio Líder, ao vivo nós estamos nessa noite. Muito obrigado por você que acabou de chegar agora. Já vi que você aí também compartilhou, mandou para alguém. Estou sabendo, é isso mesmo, faz sentido. E todas essas perguntas que eu estou trazendo aqui são perguntas que eu recebi durante esses dias. São muitos e muitas pessoas que chegaram para dizer, pergunta isso aqui. Então, eu, sem medo de ser feliz, estou perguntando aqui para ajudar você também, tá? Na TV, no canal 25.1, aqui participando junto com a gente e no YouTube aí. Vamos lá então para mais uma pergunta aqui nessa quarta-feira. O senhor está falando do peso, reto, ânus, intestino. As pessoas que têm, então, facilidade de chegar no banheiro e já evacuar, sim, praticamente, elas estão bem de saúde ou isso é uma problemática? Ela chegou, sentou e já foi. Como é que é? Isso seria, The Flash seria o melhor que nós tivemos. É sério, doutor? Sério, se a qualidade das fezes estiverem boas, não tiverem de diarreia, porque uma pessoa com diarreia também chega no banheiro e faz na hora, né? Tá. Então, se a qualidade daquelas fezes estiverem normais, tá ótimo. Doutor, eu sento, faço, me limpo e pronto, tá resolvido. Inclusive, as hemorroidas, você já ouviu falar de hemorroida? Sim. Hemorroidas são os vasos do ânus. Todo mundo tem hemorroida. Tá. O problema é quando essas hemorroidas se dilatam. Aí você tem a doença hemorroidária, que aí é o problema. Essa doença hemorroidária, as hemorroidas podem sangrar, podem sair para fora e elas podem até chegar ao ponto de obstruir. E essas hemorroidas, elas são causadas principalmente pelo peso da pessoa não evacuar direito, ficar muito tempo no vaso sanitário, tem a questão familiar também. E uma coisa interessante aqui, você sabia que hemorroida aparece 8 vezes na Bíblia? Não sabia, não. A palavra hemorroidas Tá. aparece 8 vezes na Bíblia. Inclusive, Sim. é um castigo de Deus. Ah, tudo bem, tá certo. Ah, o senhor está trazendo agora a luz da palavra, ok, com a ciência. Maravilha. Perfeito. Eu fiquei aqui pensando em hemorroide na Bíblia, disse, mas tem personagem. Sim. Não, hemorroidas, ele ok. desceu do céu as hemorroidas. É no livro de Deuteronômio, sabia? Eu aqui agora, vi a gente na Bíblia, parece, não sabia não, é a primeira vez que eu tô vendo. Mas não, tem sim, tá tudo certo aqui. A Bíblia é o livro da sabedoria, é o livro da ciência, é o livro infalível para que seja seguido. Então, tudo está aqui referente à vida do ser humano no dia a dia. Aproveitar que o senhor já falando sobre isso também, e aí eu volto aqui a fazer uma pergunta. Facilidade, ok, era bom que todo mundo tivesse essa facilidade. A prática de trabalho no dia a dia, ela tenta evitar com que no horário de trabalho, no expediente, ela segure. Isso não é bom de jeito nenhum também, porque ela vai passar o dia todo se resguardando ali. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, acabaram de chegar, entraram no expediente do shopping, por exemplo, agora quem trabalha de 2 da tarde e vai até 10 da noite. Então, essa pessoa teve 15 minutinhos para fazer o lanche, mais outros 15 minutos para ir ao banheiro, quem sabe. Mas essa rotina do dia a dia, ela é extremamente prejudicial, doutor. O que essa pessoa pode fazer agora para tentar aliviar um pouco mais a rotina? Perfeito. A primeira coisa que eu quero dizer para essa pessoa é calma. A gente vai mudar esse hábito seu, mas com calma. Não adianta a gente querer te fazer evacuar, sair do trabalho, uma coisa que você não vai poder fazer, a gente vai querer te ajudar. Então, como é que você pode fazer isso de uma forma bem prática? A gente pode regular o seu intestino. A gente pode fazer os pilares do intestino. Eu chamo assim para os meus pacientes. Eu quero que ele entenda como é que a gente faz para ter umas fezes de qualidade boa, eu conseguir fazer na hora correta. Na hora correta é o melhor para você. Não estou dizendo que é 8 da manhã, que é 10 da noite. É o melhor para você. E como essas fezes, esses pilares das fezes ideais? Primeiro,
Água, hidratar bastante. Muito Você bom. tem que tomar pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Fibras, você tem que comer fibras. Fibras é fruta, verdura, cereais. Você tem que fazer uma atividade física, pelo menos 20 minutinhos de uma caminhada, 3, 5 vezes na semana já está o ideal para você começar. Mas, doutor, mesmo fazendo isso, eu continuo fazendo no mesmo horário. Que tal você readequar? A gente sabe que tem umas comidinhas que dão uma vontade a Sim. mais. Por exemplo, eu sou café. Eu não sei você, mas se eu tomar café, dá logo uma vontade. Eu também, por isso doutor. eu faço logo de manhã. É por conta de um reflexo que a gente tem. Chama reflexo gastrocólico. A ciência explica isso pra gente. Tá. Então, quando o café bate no estômago, gastro, ele faz um reflexo com o cólon, que é o intestino. Então, faz ele se apertar. Quando ele aperta, a gente tem vontade de evacuar. Então, a gente sabe que tem alimentos que sabidamente fazem a gente ter mais vontade. Então, encaixa eles no horário que você acha mais adequado, reorganiza a tua vida e vai dar certo. Eu até tinha até uma preocupação. Toda vez que eu tomo café, bateu, já dá vontade. Perfeito. Então isso tá certinho, é um alimento, é algo importante para essa minha organização também, é isso? Isso, tem escrito Vai ter no outros? livro, gastrocólico. E esse reflexo gastrocólico pode ser com café, pode ser com outros alimentos, castanha, tem gente que tem também. Então, são alguns alimentos que podem dar. Tem alguns alimentos que a turma até diz assim, é a cultura nossa, pelo menos eu ouvi durante muito tempo. Banana é bom que segura. Tem isso? Perfeito. Alguns alimentos, como goiaba, banana, podem sim, como outros podem facilitar, como o mamão. Isso tem a ver com as fibras que ele tem. Tá. A gente acha que fibra é tudo igual. Eu como fibras. Eu vou até na farmácia e compro uma fibra. Não é bem assim. Fibras tem dois tipos. Fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis quer dizer que elas são solúveis em água. Se você pegar um copo de fibras solúveis e colocar, por exemplo, maçã, é uma fibra solúvel. Se você colocar água, vai se juntar com ela. Sim. Se eu junto com água, o que é que vai acontecer? Essas fezes vão ficar mais hidratadas. Ok. E eu consigo evacuar com mais facilidade. Fibras insolúveis, elas não vão se misturar. Se elas não vão se misturar, elas vão formar um bolo mais pastoso, um bolo mais adequado, suave de passar no seu intestino. Paralelo entre as solúveis, que o senhor pode dizer aqui, mais práticas que as pessoas vão ter, e as não solúveis, assim? Pronto, perfeito. Psyllium. Quem já ouviu Psyllium? Se você pegar Psyllium você compra nessas farmácias Sim. de manipulação, não, essas farmácias... Do bem-estar não, mesmo loja agora. de bem-estar. Nutracêuticos, né? Essas lojas que vendem produtos naturais, É, né? produtos naturais. Você comprar Psyllium, sai R$20. E o Psyllium, 2 colheres de sopa de Psyllium, tem tudo de fibra que você precisa num dia, sabia? Só esse Psyllium? Só o Psyllium. Psyllium eu passo para quase todos os meus pacientes, que tem indicação, é claro, eu passo o Psyllium. Por quê? É barato, é fácil e ela não tem gosto nenhum. O gosto que ela tem, você mistura nas frutas, você não sente nenhum gosto. Tá, ela é solúvel. Solúvel. Se você fizer uma experiência, pegar Psyllium e misturar na água, você vê que vai formar um bolo. Isso é importante que, além das fezes, quando o Psyllium chega no estômago, ele forma uma pasta. Sim. E essa pasta te dá mais saciedade. Muita gente usa para emagrecer também. Olha aí. Mas não adianta nada tomar Psyllium sem água. Tem que tomar 2,5 litros, 3 litros de água para funcionar. Tomar fibra sem água não serve de nada. Pelo contrário, piora a sua constipação. Então água é tudo. Água é tudo. A gente é feito de 60% a 70% de água, dependendo da sua idade. Então, água é tudo. Tem um estudo muito famoso que o pessoal diz, você tem que beber 2 litros de água. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, no canto frio, no Canadá, desculpa. No canto frio. Aqui a gente está no meio do Ceará, quente, 30 graus. Você acha que 2 litros vai dar certo? Não, tem que ser pelo menos 2,5 litros, 3. E quem tem dificuldade de tomar água tem que inventar um ritmo para tomar água, né? Porque não é brincadeira. A gente vê muito nas academias, no dia a dia, as garrafinhas. Aquilo melhorou tanto a qualidade de vida das pessoas. A consciência começou, a conscientização começou a chegar mais, né? Também, doutor? Isso. A turma tá agora tomando água. Meu pai que diz, rapaz, você não toma água de jeito nenhum, cara. Tem que tomar água. Eu tenho dificuldade de tomar água. Pega uma garrafinha para você. Devido ao tempo que a gente fica dentro do ar-condicionado e tal, aquela coisa toda, complica também, né? Não só para essa dificuldade, como os problemas, como hemorroida e outros, né?
Perfeito. A gente tem que beber água para hidratar bem o intestino, hidratar bem a sua pele, para a gente ter uma evacuação saudável e também não só evacuação, eu falo de todo o resto. Falando da sua pele, estou falando da sua hidratação, do seu próprio coração e do seu cérebro. Quem nunca já teve uma dor de cabeça porque estava faltando água? Mais uma pergunta dessas que, de forma folclórica, é muito conhecida. É aquela diz assim, cuidado, não senta na cadeira quente, não senta no sol, porque você pode pegar hemorroida. Faz sentido, doutor? Não. Não causa hemorroidas. Tá. Mas quem tem hemorroidas, que é a dilatação dessas veias, o que é que acontece? Essa dilatação tá para fora, é o que é que acontece? A cadeira quente irrita. Se você pegar e colocar seus lábios Sim. num canto quente, não vai ficar irritado? Sim. É a mesma coisa. Se seu ânus, que já tá irritado, ficar numa cadeira quente, vai complicar, vai irritar. Mas o motivo não foi esse, não foi ter sentado ali no canto quente, não. Não. Né? E sabe, eu já ouvi tanta coisa de paciente, eu já vi paciente mandar eu escrever que hemorroida não se passava de uma pessoa para outra porque ele estava sofrendo bullying no colégio. Agora foi engraçado essa daí. Eu tive que escrever e carimbar. Olha como é importante, gente. Tem pessoas que nessa hora estão dizendo o seguinte, doutor, o senhor está me ajudando demais, doutor. Eu estava muito preocupado, como é que eu fazia então? E aqui em casa, os meninos tudo têm dificuldade. Olha, o doutor de forma muito simpática, trazendo ciência para ajudar você, trazendo aqui a saúde para dentro da sua casa. E eu vou dizer mais, gente, ó. Esse tema é tão necessário, mas é tão importante que nessa hora, talvez tenha alguém sofrendo com prisão de ventre, assistindo o nosso programa e dizendo, nossa, como eu tinha vontade de fazer alguma coisa. E aí, vai para tudo, né? Vai para os lactopurgas, vai para lactulona, todo tipo de marca que tem no mercado. Vai resolver, doutor? É uma medida de urgência ou ela vai servir como profilaxia, como atendimento do dia a dia, para ajudar? Como é que é? Perfeito. Essa pergunta que você perguntou, eu queria ter ouvido porque chega muito no meu consultório as complicações desse tipo de paciente. É o paciente que tem dificuldade para evacuar, vai na farmácia e compra esses remédios irritativos, como o que você falou, o lactopurga. O que é que esse remédio faz? Ele serve para ocasiões específicas, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de colonoscopia, que a gente quer irritar o intestino para ele liberar todas as fezes. Só que você usa uma vez, tá tudo bem, tudo certo, usou para um exame, passou 2 anos, usou para outro exame, tranquilo. Agora a pessoa que usa semanalmente, mensalmente, ele irrita a parede do intestino e por isso ele evacua. Tá. Só que com o tempo o corpo começa a pensar, tá chegando toda a vida esse fármaco aqui, eu vou irritar de novo? Não vou não. E acaba não irritando mais. E a pessoa começa a ter que tomar 2, 3, 4. E aí, aquele intestino deixa de até responder aos nossos estímulos. Eu tinha um amigo, por sinal tá morando na Califórnia, e aí ele, jogando bola, sempre falava, cara, eu tô agora, usando 4 lactopurgas. Eu achava que era brincadeira essa onda. É verdadeiro, já não fazia mais sentido. Não, ele não consegue mais ter essa propulsão do intestino. E o pior, talvez nem o corpo dele consiga mais fazer essa propulsão. É claro que eu falei de um específico, a gente tem vários outros que a gente passa no dia a dia, que são formadores de fezes. Eles colocam mais água, levam mais água para esse bolo, fazendo você evacuar. Tem horários específicos para a alimentação ser feita agora pela nossa audiência aqui? Tipo, comer pela manhã, depois faz a refeição da hora do almoço, ou então o lanchinho de 9 horas da manhã, que antecede ao almoço. Vem o almoço, café da tarde, jantar. Existe algo que pode ser colocado em uma regra para que essas pessoas tenham uma alimentação balanceada com as fibras devidas? Perfeito. A gente tem que ter uma alimentação balanceada, como você disse, com água, fibras, mas mais importante também é ter uma alimentação horária, regrada. O importante é viver de 3 em 3 horas, você ter uma alimentação. Muita gente já pergunta também de outros tipos de dieta, como a dieta que passa para você não comer. Já viu essa que a pessoa passa jejum intermitente, né? Perfeito. Agora é a modinha, tá todo mundo falando. A modinha. E aí tem vários tipos de dieta e você tem que passar mesmo por uma avaliação com o nutricionista para saber qual o seu principal foco. Mas para uma pessoa
tranquila, a pessoa que não tem nenhum problema de saúde, o que é que eu recomendo? De 3 em 3 horas você tem uma alimentação regrada, uma alimentação com menos enlatados, com menos comidas industrializadas, embutidas, e focar em comidas mais saudáveis, frutas, verduras e carnes brancas, né? Como frango, peixe. Então, o trabalhador que corre todo dia, leva a sua quentinha para o trabalho, ele faz ali a sua marmita, o marmitex, e vai agora levar para o trabalho para fazer a refeição dele no horário que ele tem à disposição. E fica depois desse horário para comer só quando vai ter outra oportunidade. Também não é bom, né, doutor? Não, é bom ter sempre um lanchinho rápido, não precisa ser uma refeição completa, mas você pode ter uma refeição rápida, um lanchinho. Inclusive, a gente tem vários lanchinhos desses muito bem completos de proteína, de carboidratos, que fazem uma alimentação saudável. Quem agora está nos assistindo e tem a preocupação dizendo o seguinte: eu nunca percebi a minha saúde, eu nunca fiz exame do intestino, eu nunca me preocupei muito. Existe alguma coisa que possa ser feita em casa para que essa pessoa possa dizer o seguinte: eu preciso com urgência ir no médico? Ou qual é o fator que o senhor vai dizer assim, marcou o sinal, acendeu a luz, acendeu o vermelho aí? Qual é que essa pessoa pode fazer como se fosse um autoteste? Perfeito. Se você tiver dificuldades para evacuar e você já tentou melhorar a água, alimentação, dieta, já fez atividade física e não está melhorando, ideal você procurar um médico. Se você evacua até normal, mas do nada começou a ter constipação, tá acontecendo alguma coisa. Epa, do nada a gente chama de alteração do hábito. Você era normal e do nada começou a ter dificuldade. Ou também o contrário, você fazia 4, 5 vezes ao dia e do nada tá fazendo todo dia só. Tem alguma coisa errada aí, mudou. Tá. Também, doutor, tenho dificuldade de evacuar e tá saindo sangue. Errado. Doutor, eu tenho dificuldade de evacuar e está saindo muco. Está errado. Então, você tem que procurar o médico nessas situações. Esses marcadores aí vão servir para qualquer idade também? Como é que é? Aonde é que é mais preocupante? Um adolescente ou um jovem senhor, a terceira idade, a melhor idade? Qual é a preocupação mais urgente? A gente sabe que uma das causas de constipação é o câncer coloretal, que é o câncer de intestino e reto. Isso pode ser uma causa de constipação, principalmente essas causas abruptas, onde o paciente estava normal e começou a ter dificuldade de evacuar progressiva. E aos 45 anos, a gente tem um aumento crescente de câncer de intestino. Por isso, aos 45 anos, independente se você tem dificuldade de evacuar ou não, você tem que fazer sua colonoscopia, que é um exame que a gente até comentou no outro podcast, na outra gravação, que é feito sobre sedação. A gente coloca uma câmera no ânus e vai até o final do intestino grosso para atrás de qualquer indício de malignidade ou até quando está se formando a malignidade a gente tirar antes. Olha, você está acompanhando aqui ao vivo, através da TV, do rádio e do YouTube, no programa Olhe nos Meus Olhos. Eu estou no rádio, na Rádio Líder, agora 92.1, ao vivo com você. Ainda também no YouTube, aqui no Olhe nos Meus Olhos, na TV, canal 25.1, com o Dr. Carlos Magno, para mais uma vez tirar dúvidas aqui sobre a sua saúde, com um tema muito importante e que na maioria das vezes o povo fica assombrado. Nossa, como é que eu tô? Isso pode ou não pode? Quem tem aí um certo tipo de dieta, doutor, porque a turma está fazendo de tudo. Essa dieta radical, ela pode ser também um prejuízo para a saúde do intestino? Isso, pode ser sim. Dietas muito extremas podem ter prejuízo. Uma dieta que tem muito proteína, que é a chamada low carb, você pode ter dificuldade de evacuar. É claro que se você faz isso com um profissional adequado, ele vai tentar compensar de outras formas esse seu problema. Outras dietas que têm pouca água, que querem reduzir, que querem diminuir o peso corporal através da perda de água, também tem esse problema de evacuação. Atenção, então, para todo tipo de dieta que você estiver fazendo. É muito importante porque o senhor está falando aqui agora, e a turma jovem, geração saúde, eles estão muito pegados em fazer a sua prática esportiva. Não estão pensando muito como é que está. É algo de muito detalhe. Eu recebi perguntas aqui no nosso direct, aqui no meu Instagram, pessoal dizendo o seguinte: Renatinho, pergunta lá ele, como é que é? Se essa pessoa tem muito tempo que ela trabalha no sol,
Olha a pergunta que me fizeram. Está muito tempo no sol, ali na venda do dia a dia, e ela vai à noite para casa e agora a forma que ela tem de fazer a sua necessidade é com o chuveiro ligado, que a barriga está inchada. Tem alguma conexão, doutor? Isso faz sentido? Como é que é? Se a gente for forçar um pouquinho, faz até um pouco de sentido. Imagina aí, um trabalhador passa o dia no sol, tá com a calça apertada, tá com a cueca de látex, que não é de algodão, Sim. não deixa transpirar. Aquele ânus fica mais irritado. Uma cueca mais apertada, passa o dia trabalhando, não tem a hora de evacuar, ali na manhã, tá com vontade, segura, vai forçar aquele reto. Então, somando isso, não toma pouca água, não realiza exercício porque tá ali trabalhando. Então, somando tudo isso de pouquinho em pouquinho, quando chega no final do dia, se torna um problema. Porque aí o paciente sim tem dificuldade de evacuar, porque passou o dia segurando, estava usando uma cueca mais apertada, que não deixa o ânus transpirar, vai ter uma irritação, vai ter uma inflamação daquela região. E acaba sendo um círculo vicioso. Não sei se você já ouviu falar de fissura anal. Já ouvi. Fissura anal é uma ferida na borda do ânus, que é causada principalmente por constipação. Fissura anal é um problema benigno, mas que causa muita dor, um incômodo. Você tem uma ferida no braço Sim. e bate todo dia na parede, já pensou como isso dói? Não cicatriza nunca. Nunca. Imagine no ânus que você evacua todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, todo dia sai fezes. Vira um círculo vicioso. Você tá com a ferida, fica com medo de evacuar, não evacua. Acaba que as fezes ficam mais sem água, ficam mais desidratadas, e quando você vai evacuar, machuca mais. Machuca mais, você tem medo de evacuar e vira aí um ciclo vicioso de fissura e você acaba tendo a ferida que sangra. Então, é uma das causas mais comuns de consulta com coloproctologista, é tanto fissura como hemorroida. Atenção, você aí que me fez a pergunta aqui no Instagram, até de forma engraçada. Doutor, eu aprendi com a minha mãe, quando estava com dificuldade de ir ao banheiro, de fazer minhas necessidades, ela sempre dizia, coloca uma pedrinha na cabeça. Que história é essa? Isso é folclórico? Folclore total, pedrinha né? na cabeça não adianta. O senhor já ouviu essa história? Já, bota um peso na cabeça. Já ouvi, com certeza. Eu tô dizendo, já ouvi de tudo nesse meu consultório. Mas e qual é a conexão que tem? Bota uma pedrinha na cabeça e pra que você resolveu? Não sei, mas eu sei que tem uma forma que realmente funciona para você evacuar. Atenção, se você quer aprender uma forma natural que ajuda a evacuar, presta atenção nessa dica. A gente tem um músculo que chama bulbo retal. O nosso reto é assim. E ele faz uma conexão com o ânus dessa forma. Okay. Então ele tem esse ângulo. Esse ângulo ajuda as fezes não passarem. As fezes ficam retidas aqui. Quando você evacua, esse músculo relaxa e libera. Olha como fica uma rampa bem bonitinha, uma rampa fácil de evacuar. Então, como é que eu faço para ficar assim? Os índios já ensinavam pra gente. Tem que ou fazer de cócoras ou simplesmente colocar um banquinho para você colocar os pés. Quando você coloca um banquinho para colocar os pés, esse ângulo também fica desse modo. Ele vira uma rampa direta para você evacuar mais fácil. Muito bom. Então quer dizer que quem está em casa com dificuldade, uma ferramenta vai te ajudar muito, é o banquinho que você vai colocar lá. Os pés vão ficar um pouco mais alto do que o normal. Um pouco mais alto que o normal. Isso faz com que o ângulo fique mais perfeitinho para você evacuar. E o senhor falou do de cócoras, não é folclórico não, é verdade. É verdade. Os índios já utilizavam essa ferramenta aí. Isso faz com que o ângulo fique mais aberto e você consiga evacuar com mais facilidade. Vou para outra pergunta aqui agora, vamos lá. Atenção, hein, você que mandou a sua pergunta, o seu questionamento, ficou dizendo muito, o doutor é um querido, traga ele de volta, quero muito ele participando com a gente. A pergunta é o seguinte, doutor, eu tenho dificuldade para ir ao banheiro e toda vez que vou ao banheiro percebo que com muita força para fazer a necessidade, eu também faço como é que ele colocou aqui? Eu faço o 1 e o 2 ao mesmo tempo com a força que eu coloco. O 1 e o 2 é urinar e fazer as suas necessidades, as fezes. Perfeito. Isso tem a ver com o quê, doutor? Como é que é? Ele tá bem, ele tá ruim, pergunta. ele tá... Você precisa procurar urgentemente auxílio, porque isso não é normal. Você tem que ter controle dos 2 esfínteres. Os 2 esfínteres, eles fazem com que você consiga segurar as fezes
e segurar a urina. E eles estão interligados pelo assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico? É os músculos todos da pelve. Já ouviu fisioterapia pélvica? Já ouviu falar? Essa fisioterapia pélvica trabalha esses músculos justamente para prevenir que você fique fraco dessa forma, como também para quem já está dessa forma, você possa fortalecer. Então, estar desse modo não é normal. Você tem que ter controle, tanto da frente como de trás, número 1, número 2, Sim. como ele está citando aí. Mas isso pode ser, muito provavelmente, um defeito, uma falha desse assoalho pélvico em conseguir manobrar esses músculos. Tá, então é necessário de fazer uma visita, né, ao médico para poder contar a história e ver direitinho o que é que está acontecendo. Perfeito. Vamos para mais aqui, ó. Atenção. Olá, eu sou do interior do estado, tive muita dificuldade, assisti o primeiro programa, tive muita dificuldade de entender. Na minha gravidez, eu tive muita dificuldade de ir ao banheiro. Sofri bastante. Agora, minha sobrinha está grávida e como pode ajudar? Ela também está sofrendo com dificuldade de ir ao banheiro. Perfeito. Faz sentido, doutor? Faz total sentido. Eu costumo dizer que as grávidas, se não sentirem nada, tem que me procurar do mesmo jeito para a gente fazer um acompanhamento. Porque o que é que acontece? Para começo de conversa, tem a questão hormonal. Tá. A gente sabe que quando a gente está grávida, acaba que tem uma mudança hormonal. O que acontece com essa elevação hormonal? O intestino fica mais parado. Então, naturalmente, a grávida tem um intestino parado. Ela pode fazer o que para tentar dar uma ajudada aqui nesse caso? Fibras, água, Tá. atividade física. E, se continuar com esse problema, também procurar um proctologista para ele passar o remédio adequado que ela vai poder tomar na gravidez, sempre com esse cuidado. Muito bom. Depois passou essa questão hormonal. Imagina aí, a gente já comentou de peso. O peso é um fator decisivo para você ter esse problema de evacuação e de hemorroidas. Então imagina aí você com um bebê com 3 quilos a mais, que não era normal para o seu corpo, em cima da pelve. Lembra que eu falei do assoalho pélvico? Então você tem mais peso ali pesando nesse músculo. Tanto que algumas grávidas têm até para urinar, urina sem querer, porque tá todo aquele peso ali em cima. Então, sim, na gravidez é mais propício a hemorroidas, é mais propício à dificuldade de evacuar. E se a pessoa tem dificuldade de evacuar, ela vai fazer força e vai dilatar aquelas veias do ânus que a gente chama de hemorroida. Muito forte aqui a atenção que está sendo dada para a sua saúde, não é? Foi mês passado que foi o calendário O março. março, não é? Março azul, que Tá. a gente chama. Os homens também são alvos de incomodações. E na maioria das vezes os homens têm dificuldade de comentar com a sua família, com a esposa. Pode estar acontecendo alguma coisa ali. Nem toda manifestação no ânus do homem, na idade adulta, é uma doença, como é que eu posso dizer? Uma doença maligna. Nem toda manifestação. Mas ele só vai conseguir saber se ele for ao médico. Isso, perfeito. Eu tenho 2 histórias boas para te contar que vão ilustrar bem. Uma benigna e uma maligna. Eu vou começar pela benigna. Era um paciente forte, que ele fazia academia, tinha seus 35 anos e estava sangrando todo dia pelo ânus. Ele bebia bastante água, tinha uma alimentação regrada, fazia exercício físico e estava sangrando pelo ânus. Ele me procurou com essa queixa que estava sangrando e eu perguntei primeiro a evacuação, como é que tá? Ele disse que tinha dificuldade de evacuar, ia dia sim, dia não, passava mais de 10 minutos do banheiro. Mas quando eu fui fazer o exame, tinha uma fissura. Eu achei ali a causa do sangramento dele. Do mesmo jeito que a gente tem músculo em toda parte do corpo, a gente tem músculo no ânus. O caso dele, ele tinha um músculo do ânus muito apertado. A gente é para ter uma força no ânus de até 200. A gente bota em milímetros de água. A gente calcula isso através de um exame que eu falo já. Sim. O dele chegava a 500. Nossa. É mais que o dobro Do nível normal. do nível normal. Então, a gente coloca uma sondinha pelo ânus, que é mais fina que meu dedo mindinho.
e ele mede a força daquele ânus. Porque, às vezes, não é problema de exercício físico, não é problema de beber água, o problema é que ele é muito forte e acaba que prejudica o ânus. Já pensou você ter um músculo do braço direto contraído por muito tempo e muito forte? Isso dá problema. Tem explicação para isso, doutor? É genético? O que é que pode fazer essa causa desse músculo ficar muito rígido, como o senhor está dizendo? Perfeito. Pode ser tanto pela família, causa familiar, como também a pessoa segurar muito para evacuar, acaba que você tem um tônus, o músculo é muito mais forte por você ter segurado demais. Tá, muito bom. E aí o segundo caso, é esse também que eu quero que você fique atento. Esse segundo caso era de um senhor de 63 anos, eu sei disso porque foi semana passada que isso aconteceu. E ele disse justamente o que eu estava falando no começo desse podcast. Normal, fazia todo dia e começou a ter dificuldade de evacuar. E começou a sair sangue nas fezes, mas ele tinha vergonha de falar para a família. Isso é que é terrível, né? Sabe como é que a família descobriu? A filha dele me trouxe ele no consultório, que ele não queria vir, porque de tanto fazer força para evacuar, ele desmaiou no banheiro. Oh, meu Deus. Desmaiou, a filha encontrou sangue no vaso sanitário e me trouxe. A gente de pronto fez um exame, que a gente chama de colonoscopia, identificou infelizmente uma lesão maligna que ele já escondia há bastante tempo. A gente mandou para quimio e radioterapia, vamos ver se a gente consegue retirar depois. Tá. Mas são duas histórias que ilustram bem, que pode vir desde uma benignidade, que a gente trata, como algo mais urgente, que precisa de tratamento. Como eu sei se é um ou é outro, a gente tem que conversar. Então, se você tem sangue nas fezes, tem dificuldade para evacuar, tem muco, procure para a gente poder conversar. Com urgência, o mais rápido possível. Não é que você, ouvindo agora o doutor falar, deve ficar extremamente preocupado, agitado e nem conseguir dormir. Calma, calma, porque vai dar tudo certo. Você também não pode ser irresponsável, relapso e deixar de qualquer jeito para que você tome conta só quando você não tiver mais nem aí. Não, não. Coloca a vida em ordem, se organiza e vai procurar essa atenção médica para que você possa ter o diagnóstico preciso e caminhar saudavelmente, vivendo muito tempo, que é o nosso desejo aqui, que a gente quer, né, doutor? É que essa pessoa viva muito. Eu estou recebendo outra pergunta aqui. Seguinte, e nessa outra pergunta, engraçado, a pessoa pede para que não diga o nome dela. Tá bom, tudo tranquilo, não precisa falar meu nome. Doutor, eu tenho dificuldade de fazer necessidade, mas eu tenho facilidade de soltar muitos gases e não consigo evacuar. E aí, doutor? Repete só o começo da pergunta. Tem facilidade de soltar gases e tem dificuldade de evacuar. Isso remete ao quê? Ela está saudável? Está complicada? Como é que é? Ela tem dificuldade, ela não tem dificuldade. Não, ela tem facilidade de soltar gases. Certo, mas quando vai para o banheiro tem dificuldade. Tem alguma coisa? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Imagina aí, a gente já falou que essa dificuldade de evacuar, apesar de não sair, ela está lá dentro. Está naquele reservatório que chama reto. Tá. E está naquele reto, e o reto é cheio de bactérias. Bactérias boas e bactérias ruins. E lá tem fezes, as fezes estão paradas. O que é que as bactérias fazem? Opa, comida para mim. E começam a fermentar. Fermentar e fermentar gera gás. Então, eles enchem o reto de gás. E aí, quem é mais leve? Um gás ou as fezes? Sim. Então, o gás acaba saindo mais fácil, também porque tem muita produção, porque você distende a barriga e acaba forçando um pouquinho e acaba saindo. Mas você tem mais produção de gases e esses gases saem mais rápido. Isso quer dizer, então, que se a pessoa tem a boquinha frenética, gosta de comer muito, ela vai produzir muito mais gases. É assim? É? Isso é uma pergunta muito boa, porque me lembra de falar um pouquinho de probiótico e pré-biótico. Ok. Já ouviu falar desses dois? Muita gente ouviu falar desses dois, mas não sabe a diferença de probiótico e pré-biótico. Presta atenção. Todo mundo tem bactéria no intestino. E essas bactérias podem ser boas ou ruins. Se você tiver uma bactéria boa, uma flora boa, você vai ter uma evacuação melhor. Você tem uma vida intestinal melhor. E esses pré-bióticos são bactérias boas. Já ouviu falar do Yakult? Já ouviu falar de coalhada? Isso tem bactérias boas e fazem você
ter uma flora intestinal melhor. Tem alguns remédios também, como probióticos, que fazem essa bactéria melhorar. Já os pré-bióticos são a alimentação dessas bactérias. As bactérias têm que se alimentar de alguma coisa. E você tem que dar esses pré-bióticos. Esses pré-bióticos vão ajudar as bactérias a melhorarem, a crescerem. Então é como se você dasse as bactérias, que é o pré-biótico, o probiótico, e você alimentasse essas bactérias, são pré-biótico. E isso faz você ter uma flora bem mais saudável. Muito bom, e eu vou continuar fazendo perguntas aqui. Olha, você está acompanhando ao vivo pela TV, canal 25.1, também pelo rádio 92.1 na Rádio Líder. Muito prazer, quem sintonizou o rádio agora está ouvindo aqui o Renatinho Soares no Olhe nos Meus Olhos. É o nosso programa ao vivo via TV, rádio e no YouTube. Eu estou recebendo o Dr. Carlos Magno, que é coloproctologista, e mais uma vez aqui, atendendo o convite da nossa audiência, pedindo para que ele venha tirar as dúvidas, está aqui com a gente mais uma vez em mais um episódio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, doutor, que é o seguinte, essa ouvinte, telespectadora, está dizendo o seguinte, não disse o nome, depois das vacinas que eu tomei no período da pandemia, não tenho mais a minha vida normal para fazer necessidades. O que eu posso tentar fazer para me ajudar? Tenho muita prisão de ventre. Ótimo. Não tem nenhuma relação de vacina com a constipação. O que é que aconteceu naquela época? Você ficou mais em casa, você pode ter usado antibióticos. Antibióticos, ele mata bactéria boa e bactéria ruim. Ele não seleciona, ele vai matar todo mundo. Talvez se você tiver utilizado antibióticos, pode ter regredido a sua flora intestinal. Então você ficou mais em casa, fez menos exercícios, teve uma alimentação pior, pode ter usado antibióticos. Isso pode sim ocorrer de você ter mais dificuldade de evacuar. Então, beba 3 litros de água, se sua saúde permitir. Tem pacientes que são renais que não podem beber 3 litros de água. Tome fibras, faça sua caminhada, siga essa dica do banquinho. Vamos ver se melhora. Se não melhorar, me procura para a gente ver o que é que pode estar acontecendo. Muito bom. Olha, colando nessa pergunta que foi feita, estou aproveitando aqui para fazer uma outra. Doutor, eu não tomo mais remédio para verme faz muito tempo. Eu sinto dor na minha barriga e dificuldade de fazer as minhas necessidades. Pode ser verme? Pode sim. Inclusive, antigamente o tratamento para verme era ruim, você tinha gosto metálico na boca, você passava 3 dias, depois repetia de novo depois de 15 dias, tomava 2 tipos. Hoje em dia a gente tem tratamentos muito mais avançados que você toma de em 3 dias, de 12 em 12 horas, não deixa gosto nenhum e tá tudo tranquilo. E como é que eu recomendo para os meus pacientes? Meus pacientes têm anualmente, são vermifugados. Eu passo o remédio para verme. E também, se ele tiver cachorro, ou então qualquer animal de estimação, eu passo, às vezes, de até 6 em 6 meses. Porque imagina só, você tomou seu remédio de verme, tranquilo. Você deu para o seu cachorro um remédio de verme, tranquilo. Nenhum dos dois tem verme. Seu cachorro vai passear na pracinha, lá tem cachorro que não é vermifugado, lá tem vermes no chão, a patinha dele passa nesses vermes Sim. E fica na patinha. Você chega em casa, abraça seu cachorro, bota ele para dormir na cama. O verme passou para você. E você estava vermifugado, seu cachorro estava vermifugado. Infelizmente passou para você. Pode ser com gato, pode ser com outras. Então, por isso que paciente meu, todo ano vermifugado. E se tiver pet, a gente diminui esse período. Olha aí, atenção, gente. Estão pegando as informações aqui. Eu nunca recebi tanta pergunta como eu estou recebendo aí do meu público aí, da nossa audiência, perguntando aqui ao doutor. Ó, tem outra pergunta que apareceu no meu Instagram dizendo o seguinte: doutor, eu além de sentir dor na barriga, sinto dor de cabeça, muita dor nas pernas e acho que tem algo diferente nas minhas fezes. Posso fazer o que diante dessa dor nas pernas, dor de cabeça
e dor de barriga? Agora a senhora vai responder que ela tem que ir ao consultório. A gente precisaria de uma conversa de pelo menos uns 40 minutos aí para falar de cada parte, né? A constipação, ela vai dar dor nas pernas em algum momento também, doutor? Não costuma dar, Tá. não reconheço essa ligação. Mas você sabe que o nome enfesado vem disso? Sim. Enfesado vem de você ficar com dificuldade de evacuar e você ficar estressado. A gente diz que o intestino é nosso segundo cérebro. Isso. A gente tem uma produção de serotonina, que é um hormônio que dá prazer, maior no intestino do que no cérebro. Então, se seu intestino tá ruim, ele não vai produzir essa serotonina e você vai ficar mais chateado, vai ficar mais irritado e, no popular, enfesado. É isso aí. Então você agora começa a tratar da sua saúde, viu, querida? Faz uma visita, uma consulta para que você tenha a resposta perfeita. Eu estou fazendo mais uma pergunta aqui e vou deixar daqui a pouco o tema livre. Quanto tempo nós temos, Tiagão? Aí, aqui para que o doutor possa escolher algum tema e possa falar daquilo. 4 minutos, o tempo passou muito rápido, doutor. Muito. Rapaz, né? Já estamos finalizando aqui. Mas essa pergunta que vale a pena também ser feita aqui. Doutor, eu e o meu marido, há muito tempo nós percebemos que nós não estamos muito bem de saúde. E devido à preocupação dele de ir ao médico, eu também tenho ficado, a minha saúde tem ficado debilitada. A depressão pode ser... Não, na depressão eu posso fazer utilização de qual medicamento para tentar resolver o meu problema na barriga? Entendi. Alguns remédios antidepressivos podem, inclusive, diminuir a motilidade, que é o trânsito intestinal. Então, não sei qual remédio você está tomando ou se está tomando algum remédio, mas ele pode estar afetando. Isso não quer dizer que você vai parar esse remédio. Calma. Isso quer dizer que na sua próxima consulta com o psiquiatra, você vai relatar essa dificuldade e ele vai alterar ou até colocar outro remédio para facilitar essa sua evacuação. O senhor tem atendido algumas pessoas que chegam talvez com problema fazendo utilização dos psicotrópicos, né, desses remédios que são tarja preta, de uso mais radical. Alguém chega dizendo, doutor, eu acho que é por esse motivo? Isso é real no consultório? Isso é real, pode acontecer e a gente nunca para essa medicação que está fazendo bem para a cabeça dela, para o dia a dia dela. A gente costuma passar remédios que vão contra essa dificuldade de evacuar, uns laxantes mais específicos, alguns regularizadores de fezes mais específicos para melhorar isso. Mas sabe que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tanto que agora, lembra que eu falei dos probióticos, Sim. essas bactérias boas? Tem uma classe de probióticos que a gente passa, inclusive para quem tem síndrome do intestino irritável, e tem probióticos que a gente passa principalmente para quem tem essas dificuldades, quem tem algumas peculiaridades, como depressão, outras coisas. Eu não estou dizendo que não deve consultar o psiquiatra. Sim. Eu estou dizendo que a gente pode ajudar também através da produção maior de serotonina. Outra pergunta, o tempo ainda tem aqui curtinho, mas eu vou fazer. Tomo água de coco todos os dias. Me sinto muito bem quando vou ao banheiro. Meu xixi é transparente e faço minha necessidade tranquila. Água de coco é um santo remédio. Ela está afirmando aqui, eu estou perguntando ao senhor, doutor. Perfeito. Água de coco é muito bom. Eu também faço doutorado. Então, eu fiz mestrado e agora eu estou fazendo doutorado. Tá. E tem colegas meus que, inclusive, é o projeto de doutorado de fazer regularizador de fezes com água de coco. Olha aí. Eu sou da UFC, né? Sim. Mas na US, eles têm uma linha de pesquisa só de água de coco. Fazem várias coisas de água de coco na área da saúde. E uma delas é um regularizador de fezes com água de coco. Já que a água de coco hidrata bastante o paciente, ele tem sais, isso puxa para dentro do intestino a água e consegue melhorar as fezes. Então, a água de coco realmente faz bem. Não deve se tomar 3 litros só de água de coco, porque água é indispensável. Muito bom, gostei aqui e gosto também dessa cultura tradicional das famílias, não é, que lembram então a história da avó, do vô, do tio lá do sertão, do interior, que tudo era muito tratado à base dessa forma, que eu não digo que era medicamentosa, mas era algo mais rústico, talvez a palavra mais correta para ser aplicada aqui. Então, vale a pena tomar um chazinho? Pergunta minha para a gente finalizar. Tem algum chá que é bom, doutor, para deixar aqui? Eu queria saber, deixar tudo certinho aqui, como é que é? Inclusive, existem chás feitos
exclusivamente para virar um remédio. O chá de sena, conhece? Não, O nunca chá de ouvi falar. sene, ele é produzido hoje em dia em cápsulas para você tomar. Ele irrita a mucosa, né? Por isso que não deve também ser tomado por muito tempo. Tá. Mas o chá de sene pode ajudar. O chá de hortelã, ele melhora a irritação do intestino. Então, às vezes, você está com uma diarreia, um mal-estar, você toma um chá de hortelã para acalmar o intestino. Entre outras variedades de chá, se eu passasse aqui o dia falando, ia ser muitos. Mas a gente tem vários tipos de chá que podem melhorar, sim. E eu não deixo isso fora da minha prescrição. O paciente, não, doutor, eu quero usar coisas mais naturais. Eu passo. Eu acho que o bom médico não é o que passa o remédio que o médico quer, e sim aquele que ouve o paciente e consegue passar um medicamento que está a favor do paciente. Olha, esse bate-papo já findou. Qual foi o tempo aí, Tiagão? Estourou? Maravilha. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer aqui a esse meu amigo que de forma muito atenciosa vem dar essa caprichada na nossa programação, falando de saúde. Eu estou aqui com a Evogard Saúde. Nós falamos muito de saúde. Evogard Saúde é uma empresa nacional que eu conheço e recomendo. São mais de 23 especialidades médicas que você vai ter quando você entrar em contato. Ainda você pode ser atendido em qualquer parte do Brasil. Serviço via telemedicina também, com mais de 70 mil pontos de atendimento em todo o país, território nacional. Você vai ter vantagens quando você se filia, se associa à Evogard Saúde. Sabe por quê? Porque você tem atendimento em todo o Brasil, médico sempre à sua disposição, tem descontos nas redes de abastecimento, pode fazer o seu tratamento dentário com toda certeza, atendimento 24 horas, 7 dias na semana. Você vai ter aí um mundo de vantagens com garantia check-up e muitos outros benefícios. Eu sou prova viva, utilizo o serviço da Evogard Saúde, estou aqui chamando a sua atenção, o telefone está aqui, é o 999-630053, 999-630053, 999-630053, Evogard Saúde, para que você tenha então oportunidade de cuidar da sua saúde, sendo sabedor que ainda em algum dia, quando alguém da família precisar, por exemplo, tratamento fúnebre, cortejo e velório, esse plano vai te garantir, dando condição à sua família ser guardada e protegida com amor, respeito e carinho. Para 10 pessoas e você como titular e mais 10 dependentes. Quer fazer? Liga aí e já vê com a equipe lá. Eu agradeço o carinho e a sua participação também aqui. Doutor, obrigado, meu amigo. A rede social do senhor teve aqui durante o tempo. O senhor pode deixar o telefone do consultório, o que o senhor quiser, fica à vontade, que o tempo é nosso. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Toda a vida que seus seguidores, toda a vida que seu público quiser, eu vou estar aqui de novo, basta a gente combinar. Pode me seguir nas redes sociais, lá vai ter um link para você clicar e direto falar com a Joana, que é minha auxiliar pessoal. Ela vai conseguir marcar um horário para você o mais breve possível. Muito bom. Obrigado por tudo. A você, uma excepcional noite, bom descanso, aproveite seu feriado amanhã. Eu volto amanhã, 22 horas aqui na TV, no rádio e no YouTube. TV, canal 25.1, rádio 92.1, Rádio Líder. No YouTube, olhe nos meus olhos. E amanhã de manhã, cedinho, 10 horas, eu já estou no rádio também, na Rádio Líder, comunicando com você o nosso programa Renatinho Soares. Um abraço, minha gente, bom descanso, aproveite e seja muito feliz e abençoado em nome de Jesus. Valeu, tchau, tchau.